Deus estar com você. Fala para a pessoa do teu lado aí, para Deus estar com você. Só para a gente gravar, vamos lá. Bênção, né? Para Deus estar com você. E para Deus estar com você em direção aos sonhos que Ele tem para a sua vida. Nós cremos que Deus tem sonhos para os seus filhos. Deus quer estar com cada um dos seus filhos para que venham vivenciar os seus sonhos para a sua vida. Só que existem fatores que nós precisamos aprender. Precisamos absorver o que a palavra de Deus nos ensina e aprendermos a praticar esses princípios para que possamos estar com Deus e Ele conosco durante essa jornada e então vivenciarmos, alcançarmos esses sonhos dele para a nossa vida. Ok? Para isso, então nós vamos tomar como base a vida de José. São 5 princípios que nós vamos observar na vida de José. Hoje nós só vamos falar de um. Nos próximos domingos nós vamos abordar outros 5 princípios. Hoje nós vamos falar sobre o coração de José. O que tinha no coração dele para Deus estar com ele? Nos próximos domingos nós vamos falar sobre a mentalidade, sobre a visão, nós vamos falar sobre a postura e também sobre a identidade. Tudo isso junto, essas informações em conjunto, elas vão nos dar a orientação necessária para quê? Para Deus estar conosco durante essa jornada em direção aos sonhos que Ele tem para a nossa vida. Então vamos aprender com as Escrituras. Eu quero pedir para você abrir a sua Bíblia em Gênesis, capítulo 37. Você vai me acompanhando, eu não vou fazer uma leitura expositiva, eu quero só aqui, vou fazer algumas referências e a mídia vai projetando ali o versículo enquanto eu vou falando, para depois eu fixar no capítulo 39 ali. Mas o capítulo 37 de Gênesis fala exatamente da vida de José. Ele ali com 17 anos, fala isso ali no versículo 2, enquanto eu vou falando o versículo citando, você vai colocando. Versículo 2, José com 17 anos, então ele recebe sonhos da parte de Deus. José tinha irmãos ali com ele. Seu pai Jacó o amava demais. Seu pai Jacó deu de presente para ele uma túnica que tinha um significado, tem até hoje. Fala sobre autoridade, fala sobre importância. Seus irmãos o invejaram por conta disso. Mas a situação realmente ficou ruim quando José teve um sonho e contou para os seus irmãos. Depois contou para o seu pai e para a sua mãe. E o sonho, então, de forma resumida, era o seguinte: José iria ser levantado por Deus para governar sobre a sua família, sobre os seus irmãos, até mesmo sobre os seus pais. Isso trouxe um desconforto ali. Você vê isso no capítulo 37. Versículo 8 diz ali: seus irmãos lhe disseram, então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai nos governar? E o odiaram ainda mais por causa do sonho e do que tinha dito. Aí depois, então, José tem esse outro sonho e também seus pais se inclinavam perante José. Vamos lá para o versículo 23. Aí está o ponto de partida rumo aos sonhos de Deus. Quem aqui quer viver os sonhos de Deus? Todos nós queremos, eu creio, né? Só a metade respondeu. Quem quer viver os sonhos de Deus? Vamos lá, me ajuda, vamos comigo. Os sonhos de Deus começam na vida de José, só que não começam da forma como talvez ele pensasse. Porque quando José, então, vai até os seus irmãos, acontece algo muito grave. Versículo 23 do capítulo 37. Chegando José, seus irmãos lhe arrancaram uma túnica longa, agarraram-no e o jogaram no poço que estava vazio e sem água. Você imagina um poço? Um poço é raso ou um poço é fundo? Aqui nós temos 4,80 metros e alguma coisa de altura. Você imagina um poço com essa profundidade e você é jogado nesse poço sem água. Você vai chegar ileso lá no final? Você vai com certeza se machucar. Então, José, ele é ferido na sua alma, ele é roubado pelos seus irmãos, ele vê aquele presente precioso que o seu pai deu sendo arrancado das suas mãos.
ele se vê sendo agarrado pelos seus irmãos, sendo lançado num poço sem água. E eles estavam tentando matá-lo. E quero pedir para você, vai ali na frente para a gente enriquecer aqui o entendimento do que aconteceu, o versículo 21 do capítulo 42, tem um detalhe ali que os irmãos lá na frente, no final da história, falam do que aconteceu nesse momento agora. 42, 21. Eles se prontificaram a fazer isso e disseram uns aos outros: certamente estamos sendo punidos pelo que fizemos ao nosso irmão. Então os irmãos falando sobre José. Vimos como ele estava angustiado quando nos implorava por sua vida. Então, uma informação que a gente acrescenta aqui, naquele momento em que José é lançado naquele poço, naquela cisterna, ele estava angustiado, estava gritando, implorando pela vida dele. Então, a gente se conectando aqui com o que ele estava sentindo, com o que ele estava pensando. Mas Deus tinha dado um sonho para ele, um sonho que era um sonho grande. E ele, então, ele é jogado naquele poço, vazio, se machuca todo. Ferido na alma, ferido no corpo. Depois ele é vendido aos ismaelitas, e a gente vê isso ali no capítulo 37, no versículo 28. Os ismaelitas, então, venderam depois ele lá para o Egito, venderam para Potifar, isso está no versículo 36. Potifar, o chefe da guarda do rei do Egito, ele compra aquele escravo hebreu. José é levado para o lugar dos escravos lá na casa de Potifar, que era um oficial de alta patente, capitão da guarda. Mas algumas coisas começam a acontecer, e é justamente nesses acontecimentos que nós vamos extrair aqui princípios da vida de José. Eu vou dar um pontapé assim, vou fazer um resumão da história para a gente poder entrar nos detalhes, tá? José vai passando por várias situações durante essa caminhada. O que nós estamos fazendo aqui, para Deus estar com você, nós vamos extrair da vida de José um princípio hoje, entendendo como então ele veio a ser o governador de todo o Egito. E aquele sonho que parecia improvável, e os acontecimentos transmitiam que isso era muito improvável acontecer, mas eram situações que eram necessárias para José atravessar, vencer, Deus estando com ele em todo o tempo, e aí o sonho veio se cumprir no final da história. Hoje é fácil, para quem conhece a história, sabe que José foi vencedor, sabe que José foi governador do Egito, sabe que muitas coisas lindas aconteceram, e nós vamos destrinchar isso, dissecar nesses próximos domingos, para podermos trazer princípios para a nossa vida. Por quê? Porque eu quero ver os sonhos de Deus se cumprindo na minha vida. Quem quer, diga eu. Vamos ler então ali o capítulo 39, os versículos 1 em diante, e daqui então a gente toma como base. Entendendo já de forma resumida a história, nós vimos como começou essa jornada de José. Então agora nós vamos dissecar o ponto de hoje. Versículo 1 do capítulo 39. José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda, comprou-o dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor estava com José. Diga, o Senhor estava com José. Vai pegando os detalhes aí. O Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Já teve um upgrade aí. Já teve uma situação diferenciada. Depois nós vamos destrinchar, mas preste atenção nos detalhes. Fique ligado. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele e que o fazia prosperar em tudo o que realizava, agradou-se de José e tornou-o administrador de seus bens. Potifar deixou a seu cuidado a sua casa e lhe confiou tudo o que possuía. Desde que o deixou cuidando de sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José.
a bênção do Senhor estava sobre tudo o que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. Assim deixou ele aos cuidados de José tudo o que tinha, e não se preocupava com coisa alguma, exceto com sua própria comida. Então nós vemos aqui de forma explícita que o Senhor era com José. Então, se o Senhor era com José, eu também quero que o Senhor seja comigo. E eu quero, juntamente com você, ir em direção ao que significa esse o Senhor estava com José. Eu fiquei meditando sobre isso aqui há alguns anos, algum tempo atrás, para entender isso. E eu cheguei nesses 5 princípios e vamos ao primeiro nesse dia de hoje. Vamos aqui então entender como que era José. Não foi de qualquer forma, se você ver ali no versículo 2, José, ele é levado da área dos escravos, ele é levado, deixa o versículo 2 lá, ele é levado para casa, ele foi levado para morar na casa do seu senhor egípcio. Pensa numa coisa, ele foi diferenciado dos outros escravos. O Senhor estava com José de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Tem algo aí na vida de José que fez com que Potifar, o alto chefe da guarda, ele faz com que José venha morar na casa dele. Você leva qualquer pessoa para morar na sua casa? José é levado então para a casa de Potifar. E mais algumas coisas acontecem porque José tinha algumas coisas, algumas características que fez com que despertasse tanta confiança em Potifar, que Potifar colocou ele como administrador de todos os bens. Potifar colocou ele para comandar tudo. Tudo. Um escravo hebreu que não tinha nada a ver com o povo egípcio. Tem muita coisa para acontecer para o Potifar tomar essa decisão. Tinha que ver muita coisa boa. E aqui a Bíblia fala que o Senhor estava com ele. Então, José começa a agir, ali administrar os bens de Potifar. E tudo começa a prosperar, porque o Senhor estava com ele. Chega um certo momento, logo depois, a mulher de Potifar, a Bíblia não diz qual é o nome dela, então eu me sinto na liberdade de dar um nome para ela, se você me permite. A mulher de Potifar, ela começa então a seduzir José. E pensa, vamos dar o nome para ela de Potiguete, a piriguete do Potifar. A Potiguete então começa a seduzir o José. E arrumou um esquema lá, insistiu em estar com ele, em namorar com ele, e ele não. Ele fugia. Ela arrumou lá para não ter ninguém na casa do Potifar, para ela poder estar com ele. E foi para cima dele, ele nada. Imagina, gente. Imagina como é que devia ser a mulher do Potifar, se fosse nos dias de hoje. Uma mulher cheia de silicone, toda botox, tudo com ter possibilidade, todas as alternativas que uma mulher tem para estar bonitona, ela com certeza, se estivesse nos dias de hoje, estaria usando tudo. Aquelas unhas, né, todas bonitas assim, hoje em dia tem máquina, bota o dedo, aí o negócio fica pronto, tira, é coisa de louco. Procedimentos estéticos, cílios fazendo aquela volta assim, né, a mulher fica bonita, né, tanta coisa. E ela, com certeza, a Potiguete, ela não era uma mulher avacalhada. Era uma mulher produzida, sim ou não? Alto escalão, né? Padrão série A. Tá rindo? Como é que fala padrão série A em libras? E ela chama José. E olha só, José ali devia ter pouco mais de 17 anos. Pensa a gurizada aí na flor da idade. Era escravo. Aí chega a ver a Potiguete chamando ele. Vem cá, não tem ninguém vendo. Nós estamos sozinhos na minha casa. Vem cá, gatinho. E ele, senta o pé. Olha só, gente, olha o coração de José. Vamos lá no capítulo 39, no versículo 9. Ninguém desta casa está acima de mim.
ele nada me negou, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Assim, embora ela insistisse com José dia após dia, não foi uma hora para outra. Ele não cedeu na caminhada. Ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. José fazia parte dele. Então, extraímos mais uma coisa aqui da vida de José. Vamos lá. Viu que ele citou a vida do seu senhor, do Potifar? Viu que ele citou o fato de pecar contra Deus? Naquele momento em que ele se deparou, com certeza, gente, José aqui não fala, mas eu me sinto aqui no direito de pensar, certo? E você comigo, pensa. A gurizada mais nova aí vai saber o que eu estou falando. Uma mulher toda produzida chamando o cara lá e ele... Tem muita gente que na hora da tentação não pensa nem em Deus. Não pensa nem nos princípios, se deixa levar pela tentação, pelo desejo, pela vontade. E você vê em José ali um detalhe muito precioso. Mas vamos para frente. Mais algumas coisas aconteceram. Porque depois, com o tempo, José veio a ser o governador. Algumas coisas aconteceram. Nós vamos ver nos domingos seguintes e extrair outros princípios. Mas eu quero focar aqui nesse princípio, que eu vou falar daqui a pouco qual é. José foi preso porque a Potiguete acusou ele de tentativa de estupro. Pegou a roupa dele. Eu fico pensando, de novo, pegaram a minha roupa e estão me acusando. Tanta injustiça, tantas dores, tantas feridas, e ele não fez nada para, entre aspas, merecer aquilo. Ela, então, o acusa de tentativa de estupro. E lá no versículo 19, a gente vê assim: quando o seu senhor ouviu o que a sua mulher lhe disse, foi assim que o seu escravo me tratou, ficou indignado, mandou buscar José e lançou-o na prisão em que eram postos os prisioneiros do rei. Tem mais alguns detalhes aqui que eu vou destrinchar depois nos outros domingos, mas preste atenção. Imagina você, fica sabendo, você homem, maridão, você fica sabendo que um homem tentou estuprar a sua mulher. Você vai colocar ele num lugarzinho tranquilo? Para começar, não precisa responder, não. Eu não vou nem te perguntar o que você faria com ele, para não fazer você pecar. Mas, olha só, José foi lançado na prisão onde ficavam os prisioneiros do rei. Era uma prisão especial, onde só entrava quem tinha curso superior, se fosse hoje em dia. Era uma prisão especial, não era qualquer prisão. Ele não foi esculachado, ele não foi... Claro, eu fico imaginando que também não foi de qualquer jeito, porque pegaram o José, o senhor dele ficou chateado. Com certeza, alguns tapas no pé da orelha ele tomou, certo? Sem ter feito nada. Pelo contrário, honrando o seu chefe, honrando a Deus, grave isso. E ainda assim ele sofreu. Mas foi lançado numa prisão diferenciada. Lá nessa prisão, então, ele ganha a simpatia do carcereiro, do chefe da prisão. Olha lá no versículo 21, o 20. Mandou buscar José e lançou-o na prisão em que eram postos os prisioneiros do rei. José ficou na prisão, 21. Mas o Senhor estava com ele. Está pegando a ideia? Vamos lá, eu estou fazendo toda essa introdução, pegando esse pano de fundo para você entender. Mas o Senhor estava com José. E o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. O que acontece depois, você vê nos versículos seguintes? José se torna o encarregado da prisão. O carcereiro coloca toda a prisão sob os comandos de José. E mais uma vez, porque o Senhor estava com ele, José entra numa condição diferenciada. Lá, nessa prisão, então vem lá o chefe dos padeiros e o chefe dos copeiros, são presos porque aconteceu um problema. Lá, esses dois homens têm um sonho e José se coloca à disposição para servir, para abençoar esses dois homens, porque eles estavam atribulados. E lá no versículo 8, diz assim, do capítulo 40, versículo 8, eles responderam: tivemos sonhos, mas não há quem os interprete. Disse-lhe José: não são
de Deus as interpretações, conte-me os sonhos. José estava ali se colocando à disposição. Pensa, não sei o que você faria. Você está lá de novo, pô, fui preso, não fiz nada, pelo contrário. Ele podia estar lá chutando balde, podia estar lá descontente, mas não. Deus estava com José. E ele então estava ali progredindo, crescendo. E você vê ali um coração, ele olha ali a situação daqueles dois homens e ele se importa. Ele se importa. Ele não estava ali reclamando da vida. Eu estou aqui, oh Deus, por que eu? Por que eu? Não, ele estava ali com Deus. Esse o Senhor estava com ele, ele não é só uma ação de Deus para José. Esse o Senhor estava com ele, tem o significado de que José andava com Deus. E Deus andava com ele. Então tem algumas atitudes de José que atraíam o favor de Deus. Algumas posturas de José que atraíam o favor de Deus. E principalmente o coração de José, que gerava então atitudes e palavras, atraíam a presença de Deus. Não era de qualquer jeito que Deus estava com ele. Então, feito todo esse pano de fundo, entendendo tudo isso, chegou algum momento que lembraram então de José. José ficou esquecido lá na prisão. Ele resolveu o problema, interpretou os sonhos. O que ele falou que ia acontecer, aconteceu. Ele falou, você lembra de mim quando você estiver lá. Só que foi esquecido durante 2 anos. 2 anos nada aconteceu. Deus deu um sonho para José e durante 13 anos nada aconteceu. 13 anos. E muitas vezes nós perdemos o fio da meada na caminhada. Eu já vi várias pessoas perdendo o rumo. Tendo os sonhos de Deus, mas não atentando para esses princípios. Não perseverando até o final. Você há de convir comigo que José fez tudo certinho. Foi lá na casa de Potifar, serviu bonito, foi promovido, depois ele é caluniado, acusado, maltratado, sofre, estava na prisão. Ele poderia ter chutado o balde, poderia ter desistido, mas não desistiu, continuou sendo o mesmo. E Deus estava com ele. Deus estava tanto com ele que quando vem os sonhos, ele falou assim, não são de Deus os sonhos? Então fala para mim aí que eu vou trazer revelação. Interessante que ele vai lá e revela o sonho. Depois o faraó teve sonhos mais à frente, 2 anos depois. E aí então lembram de José. Chamam José, olha, tem um servo da guarda, lá no capítulo 41. Olha só, ele não é chamado de preso. Tem um preso lá que revela, não. Isso fala muita coisa. Eu estou munindo você aqui de informações. Não deixe de vir nos próximos domingos. Tá? Estou munindo você de informações. 41, 12. Pois bem, havia lá conosco um jovem hebreu, servo do capitão da guarda. Contamos a ele os nossos sonhos e ele os interpretou. Ele não falou que tinha um preso lá. São detalhes que fazem toda a diferença, gente. Ele não falou, tem um cara lá preso. Não, eu tenho um servo do capitão da guarda que estava lá. Mudou toda a história, isso muda toda a história. Faraó chama José. Ele vai lá e revela os sonhos. Só que olha o seguinte, mais um aspecto fundamental nisso tudo. Lá no versículo 14, olha só como é que a coisa acontece. O faraó mandou chamar José, que foi trazido depressa do calabouço. Depois de se barbear e trocar de roupa, apresentou-se ao faraó. Aí pula lá para versículo 16. Respondeu-lhe José, isso não depende de mim, mas Deus dará ao faraó uma resposta favorável. O que ele falou? Quem vai dar a resposta? Está novamente diante do faraó exaltando a Deus. Eu fico pensando, quem de nós, numa oportunidade dessa, uma oportunidade de sair da desgraça da prisão, ele ia apontar para Deus? Você iria apontar para Deus? Você iria exaltar a Deus naquele momento? José falou, não tem nada a ver comigo não, é Deus que revela. Ele não aproveitou a situação, pode deixar que eu vou ajudar o senhor e tudo mais. Aí pensando, né, de repente o senhor me coloca numa posição melhor, me tira da prisão. Não, ele estava lá exaltando, honrando a Deus. Deus então revelou o sonho para José, que fala para Faraó.
Faraó, então, coloca José como governador do Egito. E muitas coisas lindas acontecem. Detalhes maravilhosos. O sonho começa a se concretizar. Depois de 13 anos. Bom, depois de um tempo, os irmãos de José aparecem. Porque aquilo que José revelou começou a acontecer. Os irmãos dele aparecem porque estavam passando fome. E José tinha falado isso na revelação do sonho. José, então, reconhece os seus irmãos quando eles foram comprar alimento lá com ele. Mas os irmãos não reconheceram José. E eu fico pensando, o que você faria? O que você faria quando você visse aquelas pessoas que você não fez nada para elas? Pessoas que te maltrataram. Praticamente tentaram te matar, te jogaram no poço vazio, seco. Fizeram você sair da sua família, ficar longe dos seus pais, pessoas que você tanto amava. Você não fez nada por isso. Tudo isso porque ele tinha falado de um sonho que Deus tinha dado para ele. O que você faria se você estivesse nessa situação de José? Agora você está com a faca e o queijo na mão. Eu confesso para vocês que a primeira vez que eu li isso, o Espírito Santo fez essa pergunta para mim. O que você faria, Sérgio? Eu não tenho como mentir para o Espírito Santo, né? E eu confesso para vocês que eu falei assim, Senhor, me perdoa, mas eu acho que eu ia fazer eles sofrerem um pouquinho. Quem é que pensou assim? Levanta a mão, me ajuda. Vocês são verdadeiros. Tem uns mentirosos que ficaram com a mão baixa aí. Eu pensei isso na primeira vez. A faca e queijo na mão, aqueles lá. Eu vou dar. Eu vou, agora é minha vez. José ele faz uns testes para ver o que tinha no coração dos irmãos ali. Você vê na trajetória ali depois dos próximos capítulos. Mas o final da história é que José abençoa os seus irmãos. José, ele supre, ele traz o pai, traz os irmãos, traz todo o povo de Israel, que era em torno de 70 pessoas, depois passou a 66. Traz ali o povo e abençoa todo o povo. O faraó ficou sabendo disso, abençoou, mandou levar para a melhor terra, a terra dos pastores. E os irmãos, então, ficaram com medo de José, porque achou que ele ia se vingar. Depois que o pai morreu, piorou. Eles ficaram com mais medo ainda. E olha o coração de José, isso é fundamental. Lá no capítulo 50, lá no final da história. Eu estou fazendo questão de citar esses detalhes porque a gente precisa entrar aqui no entendimento para trazer para a prática. Porque nós estamos vendo a prática da palavra na vida de José. E você está aí pensando, se fosse você. No capítulo 50, no versículo 19, José então responde para os seus irmãos quando eles estavam aflitos. José, porém, lhes disse, não tenham medo, estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isso não tenham medo, eu sustentarei vocês e seus filhos. E assim os tranquilizou e lhes falou amavelmente. Esses detalhes fazem toda a diferença. Ainda lhes falou amavelmente, não falou assim, ó, tá vendo? Não, pode deixar, não sou que nem vocês, não. Eu vou cuidar de vocês, tá? Beleza. Tá, vai lá, come, agora enche a boca. Sabe aquela forma de falar meio pirracenta, meio... Não, ele foi lá e falou amavelmente, fica tranquilo, gente. Deus me enviou na frente de vocês. Que coisa mais linda. É muita coisa para a gente aprender. Mas, enfim, vamos ao princípio de hoje. José claramente possuía um coração que honra. Diga, coração que honra. Eu vou pedir para você fechar os seus olhos agora e fazer uma oração. Porque se o Espírito Santo não fizer, não adianta. Não é por palavra de homem que a coisa vai acontecer. Feche os seus olhos, por favor. Faça uma oração pedindo a Deus, Senhor, me dá esse coração que honra, me faz entender
Me ajuda, Senhor. Eu quero que o Senhor esteja comigo durante toda a trajetória da concretização dos teus sonhos em minha vida. Eu quero, Senhor, entender esse coração, praticar esse coração, para que o Senhor esteja comigo, eu esteja contigo, e o Senhor venha abrir as portas que são tuas, fechar as que não são, e eu possa então experimentar, vivenciar de verdade em todas as áreas da minha vida os sonhos que o Senhor tem para mim, e através da minha vida. Usa a minha vida, Senhor, me ajuda, transforma o meu coração, em nome de Jesus. José tinha um coração que honrava a Deus, as lideranças e as pessoas. Eu trouxe isso para a minha vida, eu quero falar para vocês. Depois que eu entendi isso, eu tenho umas décadas atrás aí, eu aprendi esse negócio e eu passei por muitas provas, algumas muito difíceis, muito mesmo. E eu digo para vocês que dá certo. Por isso que eu estou aqui falando essa palavra. Eu digo para vocês que ainda que você seja caluniado, injustiçado, maltratado, machucado, que as coisas pareçam não estar acontecendo, parece que Deus não está se movendo, parece que tudo foi por água abaixo, parece que as promessas de Deus não funcionam para a minha vida, quando tudo parecer completamente ao contrário daquilo que Deus tem para você. É nesse momento que nós colocamos a honra em prática. Uma pessoa com coração que honra expressa valorização, expressa importância, não somente através de palavras, mas com ações. E é por isso que José, quando foi visto por Potifar, ele foi ali abduzido do convívio dos escravos e levado para a casa de Potifar para cuidar das coisas. Porque ele tinha um coração que honra. Ele foi então colocado como administrador, porque tinha um coração que honra, e ali o próprio Potifar via, ali a palavra nos mostra que Potifar viu que Deus era com ele. Isso é princípio de honra, honrar a Deus acima de todas as coisas, honrar as pessoas, honrar as lideranças. A gente vive hoje num mundo que não honra mais as lideranças. Isso nem é ensinado. Esse negócio de respeitar os mais velhos, de honrar pai e mãe, isso aí quase não é falado. Esse princípio que eu estou falando aqui, você não vai ver na internet. Pode vasculhar a partir de amanhã no Google, no YouTube. A honra vai ser falada de um outro jeito. Mas o coração que honra é um princípio ali que vem do coração de Deus. Você vê ali em todo o tempo, João 14, 15, 16, 17. O pai honra o filho honra o pai, o filho honra o Espírito Santo honra o filho. Há uma honra mútua. O próprio Deus é um relacionamento de honra. E Jesus morreu na cruz por mim e por você, para que você venha viver um nível de relacionamento, venha experimentar o coração de Deus, sem você merecer. Então a honra não tem a ver com o que você recebe. A honra não tem a ver com o que as pessoas têm ou com o que as pessoas fazem. Um coração que honra tem a ver com o que você entrega, com o que você dá, independente das circunstâncias. Eu tenho certeza que se isso entrar no teu coração, se essa chave virar nessa noite aqui, todos os teus relacionamentos vão mudar. Todos, em nome de Jesus. Esse é o objetivo dessa palavra. Para que Deus esteja com você, para que você traga isso para a sua vida e comece a praticar, e você consiga, no discernimento do Espírito, você consiga perceber qual das áreas você é mais deficiente, mais limitado, e possa então desejar mudar para viver um coração que honra em todos os níveis de relacionamento. E desta forma, Deus vai estar com você, porque Deus honra quem honra. Amém? Então não tem a ver com o que você recebe, com o que as pessoas falam, com o que elas te dão. Tem a ver com o que você entrega, com o que você dá. Aí está a honra. Então, a honra, ela, quando se depara com descontentamento, a honra quando se depara com as decepções, com as injustiças, com os prejuízos, com as dores, é aí que ela deve aparecer. Porque honrar, quando você é beneficiado, é muito fácil. Agora, a verdadeira honra vai aparecer nos momentos de dores, nos momentos de descontentamento. Aí você vai ver se tem um coração de honra ou não. Você percebe ali quando Potifar manda José para a prisão,
Ele manda para a prisão de elite, não manda para a prisão para ele ser lá bem maltratado porque, teoricamente, tentou estuprar a esposa dele. Tem uns detalhes aí, gente. Tem uns bastidores das escrituras aqui. Porque Potifar conhecia José. Ele conhecia José. Ele sabia quem era aquele cara. Só que era a palavra dele contra a dela. Ele tinha que tomar uma atitude. E você percebe alguns detalhes preciosos nessa jornada que mostra que José era um homem que honrava Deus acima de tudo. Expressava isso com a sua boca, com a sua vida. Porque aqui tem testemunho do Potifar, tem testemunho dos presos, do carcereiro. Tem testemunho depois que fala, Deus era com ele. As pessoas falando que viam que Deus era com ele. Então a sua postura, o seu jeito de agir e, em contrapartida, a manifestação de Deus em tudo aquilo que ele fazia, com os milagres, ele fazia as coisas multiplicarem e prosperar, isso era testemunho, isso mostrava uma vida de ligação com Deus, uma vida de homem de Deus, uma vida de honra a Deus. E no relacionamento com as pessoas, você vê ali, ele ganhou a simpatia do carcereiro. Ele ganhou a simpatia das pessoas, todo mundo correspondia a José. Por quê? Se ele fosse arrogante, ele ia ganhar a simpatia de alguém? Se ele fosse uma pessoa altiva, uma pessoa orgulhosa, uma pessoa que não fosse humilde, isso não iria acontecer. Agora, ele honrava as pessoas. Senão o carcereiro não colocava ele para conduzir todas as coisas e ficar mais tranquilo. Você vê depois, o sonho ali foram 7 anos de prosperidade, depois 7 anos de fome. E José falou o que devia ser feito naqueles 7 anos de prosperidade, para se preparar para os 7 de fome. Durante 7 anos, José começou a comprar tudo. Sabe o que o Espírito Santo falou para mim nos dias que eu estava meditando? Sérgio, aconteceu um monte de coisa naquele período. Não está escrito, mas eu tenho aqui a licença poética para falar. Se eu fosse fazer um filme contando essa história, eu ia mostrar lá as pessoas duvidando. Peraí, o cara tá torrando dinheiro. Ô, rei, peraí, aquele hebreu tá querendo falir o reino egípcio. Ele tá querendo fazer alguma coisa. Esse cara tá comprando mesmo pro reinado, pro reino egípcio? Esse cara deve estar escondendo, deve estar guardando alguma coisa para ele. Ô, faraó, que é isso? Aquele escravo hebreu, o cara era escravo. Ô, faraó, aquele cara lá tentou estuprar a mulher do Potifar. Ô, faraó, 7 anos, está torrando o dinheiro inteiro do reino. E José continuou. Só que você vê ali as pessoas cooperando com José. Então, claramente, você vê um caráter de alguém que honrava as pessoas, valorizava as pessoas. José honrava Deus, honrava as pessoas, honrava as suas lideranças. E você vê isso ali quando ele fala, vou eu pecar contra o meu Senhor e pecar contra Deus? Então, baseado nesse coração de honra, entendendo que é nos momentos de contrariedade, de dores, que a tua honra vai ser colocada em prática. Eu quero aqui então citar alguns versículos da palavra de Deus, alguns no Antigo Testamento, e você vai recebendo aí em nome de Jesus, vai se abrindo a palavra, para que ela entre, e conforme a gente vai falando, faça uma análise pessoal em qual dessas áreas você precisa de uma transformação e expressar honra, sair da postura que você está hoje. Vamos lá, eu vou aqui pisar no acelerador por causa do tempo. Provérbios 3, 9 a 10. São várias passagens. Depois, se você quiser, você pode pegar lá no aplicativo todas essas referências ali. Provérbios 3, 9 a 10. Honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Honre a Deus com os seus recursos. Honre a Deus com a sua vida. Como o Rodrigo falou antes aqui, honre a Deus com seus talentos, com dons. Gente, toda vez que a gente faz alguma coisa aqui no ministério e tudo mais, nós estamos honrando a Deus. Se a gente está numa escala e a gente faz pouco caso daquela escala, ou nem presta atenção, nós estamos desonrando a Deus, não é desonrando somente o mobilizador do ministério.
Se tem dons em mim e eu não coloco, não honro a Deus com aquilo que Ele me deu, eu devolvo para Ele, eu estou perdendo a oportunidade de honrar a Ele com aquilo que Ele colocou em mim. Honre a Deus com todas as suas forças. Decida ser um mobilizador de grupo de crescimento, que a gente chamava de célula. Honre a Deus, se entregue para Deus. Eu sei o que eu estou falando, gente. Porque quando a gente cuida das coisas de Deus, Ele cuida das nossas. Mas não é fazer para Deus para ter algo em troca, não. É entregar o seu coração para Ele, decidindo honrá-lo com todo o seu ser. Como demonstração desse amor que você quer retribuir para Ele, que é o autor e consumador da tua fé. Outra coisa, honre os seus líderes. 1 Tessalonicenses 5, 12 e 13. Agora lhes pedimos, irmãos, que tenham consideração para os que se esforçam no trabalho entre vocês, que os lideram no Senhor e os aconselham. Tenham-nos na mais alta estima, com amor por causa do trabalho deles. Vivam em paz com os outros. Aqui não está falando se o líder é bom ou se é mau. Aqui está falando para você honrar, que a honra tem a ver com o que você entrega. Amém? Aqui a gente está falando de obediência cega, não é isso. E nem ser ali, ser um capacho, alguma coisa nesse sentido. Não é isso. É você honrar, você expressar valorização, valor. Muitas vezes as pessoas só olham pontos negativos, muitas vezes se critica. É uma tendência do ser humano olhar o que é ruim, mas que assim não seja na sua vida. Que você cresça em honra, que você procure valorizar, que você procure expressar gratidão, que você procure olhar os esforços, ainda que não sejam no seu olhar suficientes, mas escolha honrar, escolha abençoar, para que Deus esteja com você. Amém? Honre os seus pais. Efésios 6, 2 e 3. Honre o seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. E olha o que fala no 3. Assim você terá vida longa. Bota 3 lá. Isso. Para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Primeiro mandamento com promessa, honre o pai e a mãe. E aqui não está falando, honre o seu pai e sua mãe se eles forem cristãos, se te educaram bem. Talvez alguns aqui tiveram problemas ou têm problemas com seus pais. Aqui não está falando de você ter que se submeter a várias coisas erradas, não. Aqui está falando de você honrar. Pegue aquilo que é bom e valorize. Sérgio, mas não tem nada de bom. Mas teu pai e tua mãe, você não sabe da história que eles tiveram lá no passado. Você não sabe o que construiu eles, o que fez com que eles se tornassem o que eles são. Mas o conselho de Deus é: honre o seu pai e a sua mãe. Então siga a palavra de Deus. Abençoe, declare valor. Se possível, expresse com recursos, expresse com presente. Faça de forma concreta, não apenas teórica, para que Deus esteja com você. Amém? Vai pegando a palavra, já vai se analisando. Honre o seu casamento. Hebreus 13, 4. O casamento precisa ser sagrado. O casamento precisa ser digno de honra. E muitas vezes eu percebo maridos desonrando esposas, esposas desonrando maridos. Salão de beleza talvez seja um dos lugares que mais se vê isso. Né? Porque a mulherada começa a falar mal do marido. Sim ou não? Estou falando alguma mentira, gente? Você já escutou alguma mulher falando mal do marido no salão? Lá no grupo do futebol também. É a mesma coisa. Os homens lá e tal, lá no trabalho. Meu Deus, vou ter que voltar para casa, jararaca me esperando. Está desonrando a mulher, cara. Teu marido pode não estar ali correspondendo, não sendo aquilo que você espera, mas honre o seu marido. Que não saia da sua boca palavra que desonre o seu marido ou a sua esposa. Honre. Tem defeito. Precisa transformar, precisa de mudança, sim. Mas você não vai ajudar em nada. Deus não vai estar com você se você estiver reclamando, murmurando, falando mal, reclamando, sendo realmente uma jararaca. Mulher rixosa. Estou falando primeiro para as mulheres, né? Primeiro as damas, depois os cavalos. Assim minha mãe me ensinou. Depois os cavaleiros, né? Fica lá buzinando no ouvido do marido. Honra o teu marido, você não vai ganhar o teu marido desse jeito. A Bíblia fala, ganha o marido calada, agindo. Acha o atalho, né? Mês agora que vem, fica aí a dica. Vai ter uma ministração. Mais pra frente vai ter uma ministração para casados. Gente, maridão,
Honra tua esposa, campeão. Fala das coisas boas, para de reclamar, só ver o que é ruim. Amém? Honre o seu casamento, honre os seus irmãos, honre os seus dons dados por Deus. Filipenses 2, de 2 a 5 diz assim: completem a minha alegria tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente, preste atenção, receba essa palavra, considerem os outros superiores a si mesmo. Aqui não está falando para você ser inferior. Aqui está falando para você se considerar superior. Só faz isso quem é resolvido. Quem sabe quem é. Quem está resolvido. Então, fica tranquilo para fazer o que Jesus fez. Porque depois, nos próximos versículos, no 5, no 6, no 7, você vai ver que Jesus, ele se entregou, ele saiu da sua forma divina e ele se fez homem. Ele se humilhou para que você tenha vida. Ele se considerou inferior, ele foi para a cruz, ele se considerou pecador no teu lugar. Ele morreu na cruz por você, sem merecer, para que você tenha vida. Então é esse mesmo coração que nós precisamos aprender, considerar os outros superiores a nós mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Olha só, é muito Espírito Santo aqui. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Que isso entre no teu coração, que você valorize as outras pessoas. Quando aquela pessoa lá no trabalho quiser se mostrar, quiser ser o bonzão, a bozona e tal, querer se prevalecer sobre você, relaxa. Por que você fica, tá vendo fulano? Fulano, olha só, que folgada, que metida e tal, sabe? Relaxa, considera superior você mesmo, não precisa mostrar nada para ninguém não. Deixa fluir, viva em paz, honre. Viu o negócio que tem de bom? Fulano, olha, glória a Deus para a tua vida, ó, legal, poxa, fez um negócio bem feito, né? Claro, eu sou o máximo. Aí você pode pensar assim, tá vendo aí, eu vou falar para ela, vai ficar se achando. Deixa se achar, cara. Deixa se achar, deixa viver a vida dela. Tá tranquilo, dá o teu bom testemunho, honre a todos, honre os seus irmãos. Mateus 10, 41 diz assim, quem recebe um profeta porque ele é profeta, receberá a recompensa de profeta, e quem recebe um justo, porque ele é justo, receberá a recompensa de justo. Honre os dons na vida do seu irmão. Honre as habilidades. Honre os seus irmãos em tudo. Cuide com o que você fala. Porque toda vez que você desonra alguém, desonra teu marido, desonra tua esposa, preste atenção no que eu estou te falando. Toda vez que você desonra teu marido, desonra tua esposa, desonra teu chefe, desonra os teus funcionários, que a gente vai ver aqui agora, desonra os teus irmãos, você desonra a Deus. Você está usando mal aquilo que Deus te deu. Então, honre os dons, honre os talentos, honre porque as pessoas são diferentes de você. Não é porque são diferentes que você tem que ficar... Tem muita gente que é assim, as coisas têm que funcionar do seu próprio jeito de ser. E não é assim que a coisa funciona. E por último, honre os seus chefes e os seus funcionários. Está lá em Efésios, capítulo 6, nos versículos 5 a 9, nós vemos Paulo dizendo à igreja de Éfeso, falando sobre os relacionamentos, só que eu vou pegar no versículo 1, tá? Para poder ver mais alguns detalhes ali. Efésios 6, no versículo 1 em diante, diz assim, filhos, quantos filhos tem aqui? Diga eu. Obedeçam seus pais no Senhor. Então aqui tem alguns detalhes, né? Meu pai mandou eu roubar, então não obedeça. Certo? Coisa errada não. Agora obedeça os seus pais naquilo que você sabe que a palavra de Deus diz. Beleza, não é para fazer alguma coisa errada. Mandou eu matar, não vai matar. Eu tenho que obedecer aos meus pais. Também não é assim. Então, filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Pais, quantos pais tem aqui? Quantos pais tem aqui? Faz assim, por favor. Bastante. Pais, não irritem seus filhos. Antes, criem-nos segundo a instrução, segundo a palavra e o conselho do Senhor. Escravos, traduzimos para a nossa realidade como funcionários, tá? Funcionários, obedeçam seus senhores terrenos com respeito e temor, com sinceridade de coração como a Cristo. Obedeçam-lhes
não apenas para agradá-los quando eles os observam, mas como escravos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Sirvam aos seus senhores de boa vontade, como servindo ao Senhor e não aos homens. Então, quando você estiver lá no trabalho, faça para Deus. Faça como para Jesus. Faça como José. E Deus vai estar com você. Porque vocês sabem que o Senhor recompensará cada um pelo bem que praticar, seja escravo, seja livre. Você tem empresa, tem um negócio, ou quer abrir empreendimento? Vocês, senhores, tratem seus escravos ou funcionários da mesma forma. Não os ameacem, uma vez que vocês sabem que o Senhor deles e de vocês está nos céus. E Ele não faz diferença entre as pessoas. Então, meus irmãos, tem aqui um mapa. Primeiro princípio dessa jornada para Deus estar com você é um coração que honra. Honre os seus chefes, honre os seus irmãos, honre os seus pais, honre seus líderes espirituais, honre a Deus acima de tudo. Que as suas atitudes a partir de hoje sejam transformadas. E eu quero te perguntar aqui, o que você não tem feito para honrar a Deus? Quando bate aquela vontade de não ir no culto, as pessoas não fazem essa ligação, às vezes por tão pouca coisa. Tão pouca coisa. Tem gente que ficou para ver jogo do Flamengo. Misericórdia. Que coisa horrível. Desonrando a Deus 2 vezes. Tem uma camisa bonita ali, ó. Olha lá. Cruz de Malta. Vamos para dar uma distraída aqui, porque nós vamos orar agora. Nós vamos orar. Queridos, honre a Deus com o seu melhor. Quando tiver alguma coisa que é de Deus, que a igreja está fazendo, faça o seu melhor e se entregue. Porque tudo é feito na direção de Deus. Uma coisa que você deixa de fazer, de estar presente, você pode estar perdendo a oportunidade que vira a chave. Eu fico perguntando aqui, se naquele momento ali, José não estivesse presente junto ao copeiro e o padeiro. Não ouvisse o sonho, nada ia acontecer. Se José não estivesse fazendo melhor lá, junto com os escravos, estava no meio dos escravos, não nada, recém-machucado, mas ele procurou fazer o seu melhor. Ele foi levado para outro nível. Deus está vendo. Grava uma coisa, não depende das pessoas, não depende das circunstâncias, depende da tua postura em honrar. Honre e Deus vai te honrar. Amém? Honre que Deus vai te honrar. Honre seus líderes. Honre seu pai e sua mãe. Honre seu marido e sua esposa. Expresse valorização. Expresse valor. Abençoe. Elogie. Veja as coisas boas. Pare de criticar. Pare de ficar falando mal. Pare de murmurar. Tome uma postura diferente. Procure ver as coisas boas da vida. Seja menos irritadiço. Pare de ficar chutando balde. Pare de ficar criando um ambiente ruim. Pelo contrário, crie um ambiente bom. Honre. Que cresça em você um coração de honra, porque dessa forma Deus vai estar com você. Amém? Eu quero orar por você. Fique de pé. Vamos orar nesse momento.